Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tá muito fraquinho. De novo, vamos lá. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tem essa animação pra gente começar bem, não é verdade? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos começar com esta alegria, com a vontade, não é verdade? A gente saiu de casa. Alguém pegou uma chuvinha aí? Porque eu percebi que quando ele estava fazendo a preparação aqui, estava tendo uma chuvinha, né? Mas mesmo assim, viemos todos a casa receber esses grandes proventos da espiritualidade maior, não é verdade? Que eles nunca nos desamparam, eles estão sempre conosco. E hoje aqui a gente vem recarregar as nossas baterias, buscar o entendimento, buscar a saúde material, mas principalmente a saúde espiritual. Eu estava vendo uma das preparações do meu pai, quando é que ele fazia, ele falava exatamente isso, ele falava assim: o importante é buscar a saúde material, mas a saúde espiritual é sempre em primeiro lugar, porque realmente o corpo um dia obedecerá, não é verdade? Estará voltando realmente ao estágio ainda elementar da matéria, ali no adulto, não é verdade? E nós em espíritos estaremos por toda a eternidade. Então temos que cuidar das nossas almas para que estejamos crescendo e ajudando a todos aqueles que necessitam tanto de nós. Vamos abrir as nossas mentes para os propósitos divinos em que Jesus nos deixou, que é amar os nossos irmãos como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Mas eu vou ficar falando muito, na verdade, porque eu sou muito falão. Brincadeira, eu sou muito falante, na verdade. Mas vamos então aproveitar a oportunidade do nosso irmão Timóteo, que vem aqui na nossa casa mais uma vez. É realmente um irmão muito querido, que nos traz belas palestras, realmente nos ajuda no entendimento, na verdade, no esclarecimento. Estamos sempre estudando juntos, crescendo juntos com essas palestras. Hoje a palestra vai ser sobre Servir a Deus e a Mamão, capítulo 16. Capítulo 16. Então tá bom. Então é nós e Deus, meu irmão. Pode? Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa tarde. Boa tarde. Gosto de ver essa animação. O Rafael já provocou vocês, né? Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Sábado um pouquinho chuvoso, mas nós espíritas, no exercício da nossa fé, não nos deixamos abater por qualquer chuvinha, não é assim? Vou convidar a todos a fazermos uma prece. Hoje esse nosso tema tem muito a ver com o nosso Brasil, como nós falávamos com a nossa companheira, embora nós vamos tentar ficar completamente isentos de qualquer partidarismo, de qualquer situação política, para nos atermos ao que realmente nos interessa. Mas antes disso eu quero convidar a todos, aqueles que queiram, podem fechar os seus olhos, vamos fazer uma prece a Deus, vamos buscar o recolhimento íntimo, agradecidos a Deus, nosso Pai, que estamos por esta oportunidade bendita de aqui nos encontrarmos neste cantinho do universo, sob a inspiração do alto, sob o trabalho intenso desta espiritualidade. Queremos convidar Jesus a estar conosco, a fazer parte deste banquete de luzes, a nos amparar, pedir a Jesus que nos inspire e que sejamos dignos de, neste momento, receber a sua luz, a sua bênção. Nos envolve, ó Jesus, na tua misericórdia infinita, e que seja feita sempre a tua vontade, Jesus, que é a vontade de Deus. Que assim seja. Para falar sobre servir a Deus e a Mamon. Mamon, caso alguém não se lembre, é simplesmente a tradução literal da palavra dinheiro. Servir a Deus e ao dinheiro. Acho que hoje eu vou dar um pouquinho de trabalho para o nosso cinegrafista. Eu gosto muito de estar perto de vocês. Às vezes dá vontade de ir até lá. Mas eu vou me conter por aqui, só vou dar um trabalhinho para ele. Servir a Deus e a Mamon.
Esta semana, meditando sobre esse tema, me lembrei de uma história bem antiga que eu li. Eu tinha 6 anos quando li essa história. Nunca mais encontrei o livro, mas não esqueci a história. As memórias de uma criança começam ali entre 4 e 5 anos. Isso na minha geração, porque nas gerações mais novas, com tanta informação, eu não sei quando começam. Mas me lembro dessa história aos 6 anos de idade, uma historinha infantil, um livrinho infantil que me caiu às mãos. Falava de José e Maria, a pureza daquela época, anos 70, 1972, mais ou menos. José e Maria, recém-casados, moravam numa casinha humilde, num lugar onde se vivia da lavoura, uma casinha no campo, longe das cidades, e eram muito felizes. Maria cultivava o jardim, que era sempre florido. José, que ela chamava de Zé, era agricultor. De vez em quando pescava. Havia um rio que passava próximo à propriedade, o que me lembra ainda um pouco mais a minha infância, porque onde eu morava, no sertão do Ceará, havia um rio que passava nas nossas terras a uns 300 metros de casa. E talvez seja isso que me marcou nessa história. José, de vez em quando, pescava e ia buscar a mistura para o almoço. Viviam felizes, sempre comemorando aquela vida simples e pacata. José, um homem muito simples. Maria, uma mulher um pouco inquieta, gostava das novidades. Um dia José foi pescar, como sempre o fazia, e trouxe um peixe no anzol. Muito interessante. O peixe falava. Quando ele tirou o peixe da água, é uma história infantil, não esqueçam. Quando ele tirou o peixe da água e trouxe as mãos, o peixe disse: José. Ele assustou-se, o peixe o conhecia. Eu sou o rei dos peixes. E se você me soltar, eu preciso exercer meu reinado. Eu te concederei 3 pedidos. Mas você precisa me soltar, porque eu preciso liderar todos os peixes do planeta. Eu sou o rei dos peixes. José ficou confuso. Ele não tinha objetivos, não tinha sonhos maiores, não pensava em riqueza. E ele falou: olha, como é que a gente faz? Eu te solto, mas eu preciso conversar com a minha esposa. O peixe falou: não tem problema, você me solta, converse com a esposa e volte aqui na beira do rio. Quando chegar, você grita: rei dos peixes, e eu aparecerei. Muito bem. Assim ele fez. Soltou o peixe, voltou correndo para casa, encontrou Maria na sua lide simples. E disse: Maria, aconteceu uma coisa. Eu peguei um peixe e ele falou comigo. Ele disse que é o rei dos peixes. E ele disse que eu poderia fazer 3 pedidos. Perdão, 2 pedidos. Ele diminuiu um pedido. Vamos já descobrir por quê. Ele disse que eu poderia fazer 2 pedidos. Então Maria disse: ora, José, volte correndo. Diga ao rei dos peixes que eu quero uma casa muito maior, porque esta casa é pequena. Daqui a pouco nós vamos ter filhos. Eu preciso de uma casa grande, bonita, mobiliada, com empregados, não esqueça. José voltou ao rio e gritou à beira do rio, e o rei dos peixes apareceu. Tudo bem, José? Depois de ouvir o pedido, volte para a sua casa. Seu pedido foi aceito. Volte para a sua casa. Quando ele voltou, se surpreendeu. Era uma casa linda, uma casa de fazenda muito grande. Os jardins continuavam floridos. Ele foi ter com Maria. Ela estava muito feliz. Mas os dias foram passando, Maria se entediava. Eram muitas tarefas, muitos empregados para distribuir tarefas. E ela disse: José, está me faltando uma coisa. Eu moro nesta casa, a casa é bonita, mas eu preciso de roupas condizentes com esta vida que nós estamos levando. Volte e diga ao rei dos peixes que eu quero guarda-roupas novos.
sapatos, sandálias, coisas, joias. Eu quero coisas que me enfeitem, que alegrem a minha vida, porque eu não estou feliz. E José voltou à beira do rio e falou ao rei dos peixes: Maria quer. Muito bem, José, volte para a sua casa. E ele ainda tinha direito a um pedido que ele não fez e não disse a Maria. Ele voltou para casa. Maria estava radiante. Muitos presentes, muitas roupas, muitos móveis, muitas coisas. Mas os dias foram passando e José foi percebendo que Maria foi se entristecendo. E ele sempre indagava e ela dizia: José, alguma coisa não está bem. Nós temos esta casa linda, nós temos muitos empregados, nós temos muitas coisas, mas eu não vivo feliz aqui. Às vezes tenho saudades daquela vida simples que nós levávamos. É muita gente para comandar, as discórdias, as discussões, as opiniões contrárias. Eu não estou feliz nesta casa. E José, sem falar nada, Maria voltou à beira do rio e disse ao rei dos peixes: eu preciso da nossa vida simples de volta. E o rei dos peixes respondeu: José, volta para a tua casa. E quando ele chegou, a alegria estava restabelecida. É uma historinha infantil, absolutamente sem pretensões, sem maldade, cheia de pureza. É tão difícil encontrar pureza nesses dias que estamos atravessando. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos, para as nossas crianças, com 2, 3 anos de idade, e eles têm uma acuidade mental que vai muito além da nossa. Eu me lembro de uma vivência aqui nesse salão que eu jamais esqueci, e vou relembrar aqui agora. Se alguém dos senhores, das senhoras estavam aqui naquele dia, para mim foi surpreendente e inesquecível. Eu falava de um tema de adultos, de uma conversa de adultos, daquelas que a gente sempre fala aqui e a gente sempre convida a reforma íntima, a mudança íntima da criatura, porque é necessário, porque para isso viemos à terra. E quando eu indaguei, sem esperar resposta, será que nós já estamos trabalhando para nos tornarmos criaturas melhores? Uma criança aí do meio do salão, nesta direção, deveria ter uns 4 anos, não mais que 5. Naquele silêncio da pausa que fiz, ele respondeu sim. E eu fiquei encantado. Como pode uma criança prestar atenção em conversa de adultos? Prestar atenção ao ponto de responder inteligentemente? Sim, é verdade. Se nós não estivéssemos procurando nos melhorar, o que estaríamos fazendo aqui? Por que estaríamos no sábado à tarde, entre feriado? Nós poderíamos estar na praia, no campo, em qualquer lugar, mas estamos aqui para aprender um pouco juntos, para exercitar o saber, conhecer melhor esta doutrina. Então, meus irmãos, a nossa prosa de hoje é sobre as riquezas materiais. Não que nós sejamos ricos, até duvido mesmo que entre nós aqui tem alguém que seja milionário. Alguém aqui tem mais de R$1 milhão na conta? Então eu não estou falando para você que tem R$1 milhão. Eu estou falando para nós, criaturas simples, somos lutadores. Acontece que as coisas materiais provocam no homem uma certa inquietude. Esta é a palavra certa. Geralmente, nós nos inquietamos com as possibilidades e também com a falta das possibilidades. Mas o capítulo 16 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer uma série de exemplos, algumas vivências de Jesus. Por exemplo, quando Jesus encontrou Zaqueu, aquele homem de baixa estatura, que ninguém deixava se aproximar de Jesus, porque ele estava sempre ali, cercado de multidão.
Zaqueu era de baixa estatura, era coletor de impostos. Aquilo era um crime para os judeus daquela época. Ele não era bem-vindo em lugar nenhum. Mas ele queria conhecer Jesus, já ouvira a história e sabia que Jesus era o Messias, aquele anunciado pelos profetas anteriormente. Queria conhecê-lo, apenas vê-lo. Então, Zaqueu subiu numa árvore que se debruçava sobre a estrada e ficou ali quietinho. Acontece que quando Jesus vinha com o seu grupo, com a sua turma, Jesus viu Zaqueu e disse: desce, porque importa que hoje ainda eu esteja em tua casa. Zaqueu desceu correndo, foram para a sua casa, e lá chegando, as pessoas maledicentemente gritavam para Jesus: mas este homem é um coletor de impostos, mas ele é um pecador, é um corrupto. E Zaqueu disse alto lá: Jesus, se eu fui injusto com alguém, estou disposto a repor 4 vezes mais do que tenha tirado. E além disso, estou disposto a doar metade dos meus bens. Ele era um homem rico. Estou disposto a doar metade dos meus bens aos pobres. E Jesus respondeu: bendito és, Zaqueu, porque hoje a salvação entrou em tua casa. Nós vivemos num tempo de materialidade absoluta. E muito do sofrimento que nós estamos vendo pela vida tem a ver com estas preocupações absurdas que a nossa humanidade tem alimentado. Nós deveríamos falar mais aqui do nosso Brasil, porque aqui também as coisas estão transbordando. As criaturas estão deixando de valorizar o que realmente interessa. E o que realmente interessa? Interessa a família, interessa a criatura humana, independente do grau de parentesco, porque nós somos todos irmãos. Carregamos a fama de sermos um país cristão, um país receptivo, mas temos visto as criaturas num egoísmo absurdo e absoluto, ou quase absoluto, indiferentes ao sofrimento das outras criaturas. Temos lá fora uma situação social quase insustentável e muitas criaturas fazem de conta que não veem. Claro que não é responsabilidade minha e sua. O que nós podemos fazer? Talvez tirar alguém da rua e colocar isso nas nossas casas não seria prático, não seria bom, não teríamos estrutura para isso, até porque cada um de nós tem nos nossos próprios lares os nossos problemas. Então, está faltando um tanto de solidariedade das criaturas humanas, está faltando um tanto de desprendimento, mas está faltando ideias, está faltando diálogo, está faltando alguém se importar. Nós estamos esperando que os nossos governantes se empenhem, mas parece que eles não podem, porque os nossos governantes estão tão voltados para as questões materiais e voltados de uma forma tão desequilibrada e negativa, que a população deste nosso país, cada um de nós, está quase à deriva. Eu falava agora há pouco com a nossa companheira Maria da Graça. Eu estava falando com a Maria da Graça agora há pouco que o Brasil está à beira de um abismo. Nós não sabemos o que acontecerá nestes próximos dias, mas torcemos para que o povo seja inspirado pelo alto, mas mais que isso, nós torcemos para que o povo brasileiro busque a Deus, busque em oração um caminho diferente,
do que as trevas estão programando para a nossa pátria, para as nossas vidas. Claro que se vier um período de sofrimento, todos seremos envolvidos, lutaremos para vencer, para sair. Acontecimentos mil nos levarão a nos unir, mas se nós pudermos evitar, se nós pudermos orar, mas se nós pudermos mudar também a nossa postura, se pudermos agir diferente do que os nossos governantes estão agindo, porque as promessas que eles nos fazem, embora sejam muito mentirosas, são exatamente aquelas que nós gostaríamos de ouvir. Eles fazem pesquisas, nos entrevistam, nos buscam para saber o que ansiamos. E o que nós ansiamos? Será que nós ansiamos algo diferente do que eles têm nos prometido? Nós somos cristãos com uma cartilha maravilhosamente perfeita. O Evangelho de Jesus é a nossa cartilha perfeita. É o nosso livro de histórias, capaz de nos guiar na senda do bem, da mudança. Os nossos anseios precisam ser exercitados de uma forma mais cristã. Precisamos olhar para o nosso semelhante com mais desinteresse. Desinteresse nas mais diferentes áreas da vivência humana. Porque cada vez que eu olho para um ser humano que passa pela minha vida, colocada por Deus, porque o acaso não existe, já descobrimos isso. Cada vez que eu olho para uma criatura e tenho para com esta criatura desejos que eu não posso confessar, pensamentos que não sejam de irmandade, de fraternidade, cada vez que eu manifesto, ainda que internamente, escondidamente, interesses materiais, eu estou em contradição a este Evangelho. Jesus recomendou a pureza de alma. Chegou a dizer em algum momento que os lobos têm as suas tocas, as raposas têm os seus covis. É o contrário. As raposas têm as suas tocas, os lobos têm os seus covis. Mas o Filho do Homem não tem de seu sequer uma pedra para recostar a cabeça. Claro que ele era um missionário, claro que ele era um espírito das esferas superiores, não tinha qualquer necessidade de apegar-se ao que quer que seja nesta terra. Até porque, eu diria, sem medo de errar, não há muita coisa interessante aqui. Existem confortos que o homem criou, existem meios de transporte que provocam uma certa adrenalina, uma certa alegria, enquanto estivermos no comando, mas são coisas materiais, uma conta bancária recheada. Se eu morrer, vai ficar ali para alguém, talvez para promover algum desequilíbrio. O que eu quero dizer é que nós poderíamos usar dos recursos, das ideias, dos pensamentos, das ações, de uma forma muito mais positiva e equilibrada. E isso poderia nos evitar grandes desequilíbrios, sofrimentos. Quantas criaturas hoje, nesses dias, nesta era do Espírito, que vem chegando aos poucos, embora nós já estejamos mergulhados nesta era nova, esta era que durará 1000 anos, mas que estamos ainda no ano 18, é a era do Espírito, era de mudança, mudança de atitude, mudança de pensamento, momento de nos respeitarmos mutuamente, momento de respeitar a pluralidade dos pensamentos das criaturas, nos seus relacionamentos,
que os nossos relacionamentos sejam para nos aproximar, não mais para nos afastar. O que nós estamos precisando é nos unir. Tem muita gente preocupada com coisas pequenas, preocupadas se o relacionamento é homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher. Quem importa? Se nós somos todos filhos de Deus, se nós precisamos para sermos felizes todos das mesmas coisas, será, eu me pergunto, que nós precisamos de um piso aquecido para quando levantar da cama não pisar no piso frio? Será que nós precisamos que a bacia da nossa casa seja aquecida para não sentarmos numa bacia fria? Ou será que nos falta algo mais? Será que nos falta abraçarmos uma criatura que nós não conhecemos, que muitas vezes está chorando, desequilibrada pela depressão, e nós não conhecemos, mas será que eu posso abraçar essa criatura e dizer: meu irmão, minha irmã, o que eu posso fazer por você? De que maneira eu posso te ajudar? E se eu não puder fazer nada, eu posso te abraçar? Eu queria pelo menos que você soubesse que eu estou aqui. Segura a minha mão. Isto é ser irmão. É o que nós somos. Mas nós estamos tão preocupados. Será que vai faltar? Jesus disse que não. Que as aves do campo não semeiam, não plantam, mas não lhes falta o alimento. E que as flores plantadas ou nascidas, não lhes falta a chuva, não lhes falta o sol. Será que faltará para os filhos de Deus? Não faltará. Deus nos concedeu o trabalho como bênção, embora vivamos um momento de intensos desempregos. E eu fico a me perguntar, no meio de muitos desempregados, quantos valorizavam seus empregos? Será que nós valorizamos os nossos patrões? Será que aqueles que estavam ou que estão parados valorizaram seus patrões, o seu trabalho? Eu tenho visto os nossos jovens hoje. Eu tenho uma pequena empresa, 12 funcionários. E se faltar 1 minuto para o início da tarefa, o funcionário está no celular. Nada contra. É lei, precisa ser respeitada. Mas é uma pequena empresa. Todos precisamos de emprego. Vejo que 5, 7 minutos antes do horário de almoço, do horário de largar o trabalho, a criatura já foi lavar a mão e tomou 5 minutos do patrão. Em um dia não tem problema, mas em 5 dias são 25 minutos. Em um mês são 100 minutos, mais de 1h30. Então a gente não pensa, mas as pequenas coisas, as pequenas ações nas quais nós deixamos de atuar, de agir, são elas que depois se voltam contra nós. São as pequenas ações que nós deixamos de fazer, de realizar. É o pequeno sorriso que eu deixei de dar. É o aperto de mão do qual eu fugi. É o irmão do caminho a quem eu não abracei, que vai me promover depois minutos de solidão, de intranquilidade. Então as pequenas ações fazem toda a diferença. Uma vida feliz, se fosse possível aqui na Terra, porque a Terra é um planeta de expiação e provas, mas um momento feliz é antecedido de uma ação feliz, porque as leis da criação são perfeitas. Nós recebemos tudo aquilo que nós damos. E se nós não damos nada,
é possível que, se recebermos alguma coisa, terá sido pela misericórdia dele. Francisco de Assis disse isso com muita clareza. É dando que se recebe. Mas é dando o quê? O que for. Afeto, atenção, dinheiro, por que não? Coisas materiais. Afinal de contas, para que existe a matéria? Para nós crescermos, aprendermos com ela, exercitarmos, nos desprendermos. Para que serve o dinheiro? Se não for para nós termos uma vida mais plena, mas também para que nós possamos alegrar a vida de alguém. As pequenas alegrias que nós promovemos na vida do outro serão, sem dúvida nenhuma, a nossa alegria de amanhã. Aquele que está em depressão ao nosso lado, aquele que muitas vezes estertora na nossa cama, precisa de uma boa palavra, precisa de um sorriso, precisa de um vamos lá que eu te ajudo, para que amanhã, quem sabe, eu também queira ser feliz, eu queira não estar em depressão. Nós precisamos, cada um de nós, fazer o melhor em favor da vida, em favor das criaturas, mas acima de tudo, trabalhar os nossos pensamentos, as nossas consciências, para nos desprendermos, para nos desapegarmos. Nada vai faltar. Não vai faltar o emprego, não vai faltar o trabalho. E se faltar, Deus está cuidando. Ele está no comando. Mas nós, que fazemos este universo, foi para nós que Deus criou tudo isso. Não para nos desamparar, não para esquecer de nós, mas para que nós pudéssemos evoluir e crescer. Então não vamos pensar no que não temos, vamos pensar no que nós podemos dividir, seja de alegria, seja de sorrisos, seja de abraço, seja de recursos. O momento é de nos desprendermos. Claro, nós estamos na era do Espírito, teremos 1000 anos, muitas reencarnações, mas qual é o melhor dia para o exercício de onde chegaremos? É agora. É agora que nós temos vida, é agora que aqui estamos, é agora que o momento lá fora se apresenta. Muitas são as criaturas em sofrimentos intensos, psicológicos, falta de esperança, falta de perspectiva. E nós temos Evangelho, nós temos Jesus, temos benfeitores amigos. Neste momento, cada um de nós aqui é abraçado, seguramente, aconchegado, porque nós recebemos do alto aquilo que o alto pode nos propiciar: equilíbrio, boa inspiração, boas palavras. E a atitude pertencerá então a cada um de nós. Nosso estado aqui hoje foi para promover esta reflexão. Muito obrigado a todos.